trabalho na manhã de hoje passa inicialmente pela leitura do texto do capítulo de Gênesis, a partir do versículo 8, com aquele objetivo de situar a questão e tem sido o foco das nossas reflexões nas últimas semanas. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim com seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus: se fizeste a voz do sangue do teu irmão, clama a mim desde a terra. E agora, maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais o teu corpo, fugitivo e vagabundo serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Eis que hoje te lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. O Senhor, porém, disse: portanto, qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim para que o não ferisse qualquer que o achar. E saiu Caim de diante da glória do Senhor, e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu, e teve a Enoque. E ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho Enoque. E a Enoque nasceu Irade, e a Irade gerou Meujael, e Meujael gerou a Metusael, e Metusael gerou a Lameque. E tomou Lameque para si 2 mulheres. O nome de uma era Ada, e o nome da outra Zila. E Ada teve a Jabal, este foi o pai, e que habitam em tendas e tem gado. E o nome do seu irmão era Jubal, este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. E Zila também teve a Tubal Caim, mestre de toda a obra de cobre e de ferro. E a irmã de Tubal Caim foi Naamá. E disse Lameque às suas mulheres: Ada e Zila, ouvi a minha voz, vós, mulheres de Lameque, escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir e um mancebo por me pisar. Porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes 7. E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho, e chamou o seu nome Sete. Porque, disse ela, Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E há 7 meses também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enoque. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Bom, nos momentos anteriores nós fizemos aquela reflexão extensiva acerca das conquistas operadas no tempo a partir dos esforços de crescimento, entendendo que a sequência proposta nos convida a refletir sobre o nosso passado e os caminhos que percorremos naturalmente como sendo o caminho de todo ser em evolução. Saímos daquele estado de simplicidade e ignorância, sem o conhecimento da lei, para, a partir das experiências do dia a dia, identificarmos aqueles pontos que efetivamente estavam em plena comunhão ou sintonia com a lei natural. A partir dos nossos enganos, nós vamos identificando, através da dor, aqueles componentes que se expressam como componentes antagônicos ou contrários à lei natural. Nessa primeira fase do processo evolutivo, nessa fase de ignorância, nós poderíamos dizer que a evolução se dá de fora para dentro.
num sistema de estimulação externa. Da mesma forma que o processo educacional, quando nós recebemos mensagens que definem padrões de comportamento ou ensinamentos que se agregam ao nosso estado de ser por justa posição, que fora da vida. Então é aquela evolução natural, próxima àquele que foi vivido nas fases mas anteriores à expressão da individualidade espiritual, mesmo no mineral, no vegetal e no animal. É aquele movimento da lei que impulsiona o ser para aquela direção que nos propõe o grande propósito existencial, que é o religar, o viver em Deus. Nesses primeiros passos, os enganos, eles são computados como estratégias naturais dentro do processo pedagógico. Só que, à medida que nós saímos da ignorância, surge a consciência dos nossos enganos. E é no momento da consciência dos enganos que nós acessamos o sentimento de culpa que já foi bem trabalhado. A partir desse conhecimento, nós temos a capacidade de discernir quanto às nossas escolhas. Se foram escolhas realmente em comunhão, em sintonia com essa lei, ou ao contrário, teriam sido posicionamentos que refletiam uma condição de demanda interior, ainda que contrária à proposta evolutiva. Ainda que contrária à proposta evolutiva. E aqui nós citaríamos uma série de condições que são vividas por nós. Quando nós privilegiamos o nosso interesse próprio, quando nós saímos da visão de interdependência e estamos centrados numa expressão de amor egoísta, interessados exclusivamente no nosso bem-estar e considerando tudo aquilo que diz respeito à coletividade. E definindo que o nosso benefício seria o elemento determinante da própria vida. Seria aquele deslocamento do centro da vida de Deus para nós mesmos. Então, nesse movimento, nesse deslocamento, nós nos colocamos numa posição na qual todos os benefícios deveriam circular para o atendimento das nossas expectativas. Esse é um padrão que já propõe uma certa conquista, em termos de conhecimento, mas que abre um espaço para a vivência da culpa original. Eu não peguei o deslocamento de Deus para nós no sentido positivo, ou foi isso que gerou o problema? Isso que gerou o problema, porque Deus é o ponto, se a gente pudesse falar didaticamente, né, de onde saímos e para onde retornamos. Então, o foco é Deus. Quando eu desloco esse foco em Deus para mim, tá? Eu estou querendo que a vida gire em todos os meus anseios. Bom, a ignorância já não é tão grande mais. Na ignorância, eu vivo essa experiência, mas completamente simples, sem ter uma consciência disso. Já na culpa, eu já percebo que as minhas ações visam esse interesse dentro de uma estratégia de atendimento pessoal. Em geral, as pessoas que vivem nessa faixa de centramento de si próprias são pessoas dotadas de uma inteligência muito grande. E se nós observarmos os traços de personalidade em Caim é alguém que vive nessa faixa. Ele atende o primeiro lugar a si próprio, né? Ele atende a si próprio. E depois que ele fez o movimento da oferta, que nós já comentamos extensivamente, definido esse padrão. Ele desloca para si os pontos de referência da vida. Tá? E não busca, em primeiro lugar, o reino de Deus. Então, feito esse movimento, nós ativamos uma série de movimentos da própria ordem universal. Aquilo que até então era um impulsionamento definido de fora para dentro para que nós nos projetássemos, ativa em nós uma série de respostas pessoais. Porque aqui eu já tenho um registro da qualidade das minhas escolhas. Eu já tenho um registro sintético daquilo que foi vivido por mim.
e eu tenho o discernimento, porque o homem aqui aprimorou, ele já elaborou a fase da razão e já conquistou funções superiores, tais como o próprio discernimento. Eu tenho a capacidade de discernir entre aquilo que é o certo ou o errado, ainda que esses elementos, esses conceitos, sejam relativos no tempo. Da mesma forma que existe uma certa relatividade na percepção dessa verdade. Mas tudo dentro do patamar que reflete a possibilidade do indivíduo. Tá certo? Então nós temos todo um movimento natural de crescimento onde a condição do autoconhecimento é decisiva, essa condição é decisiva para que o indivíduo se liberte. E a partir desse autoconhecimento, que é, se bem quiser, não haverá pecado para ti, tudo que nós estudamos. Então nós já sabemos, dentro desse processo de autoconhecimento, qual seria o caminho redentor. E a escolha é do indivíduo. Então aquela história, eu sou infeliz porque a vida conspira contra mim. Isso já não cabe dentro de tudo aquilo que nós já estudamos e conhecemos. Porque nós já aprendemos que a vida fora de mim, né, seria o reflexo das minhas demandas mais intensivas. Se eu mudo a faixa dentro do autoconhecimento, daquilo que eu preciso para evoluir, eu naturalmente vou transformar o ambiente em torno, como um foco irradiador. Porque existe essa condição de cada qual como sendo um foco irradiador, né, de ondas mentais que são emitidas e que são lançadas na vida, no mar da vida. Essas ondas, elas são ativadas pela ação da nossa vontade. E a nossa vontade determina a direção, o foco, a amplitude de ondas, define toda a condição, a frequência daquilo que nós emitimos. Se eu estou na faixa do amor, se eu estou na faixa do crescimento, o que acontece? É aquela história que nós emitimos e dentro da lei da sintonia, que é a lei do planeta, então aqui, sintonia é lei. Então, se eu envio, naturalmente surge a resposta na mesma faixa, que foi o que nós comentamos no finalzinho da reunião passada. Está fazendo aquela retrospectiva que eu faço para poder pegar o fim da meada. E nessa lei de sintonia, eu recolho de volta, dentro da lei de causa e efeito, sem nem ter ali escolha obrigatória, que nós vamos mudando as colocações, né, são colocações didáticas de Jesus e de todos aqueles que trabalharam no sentido de conduzir a humanidade para uma vida mais consciente, que é o objetivo é esse, conduzir para uma vida mais consciente. Nesse movimento, eu tenho como resposta a minha própria onda mental, tá? Que retorna em circuito fechado, vai e volta para mim, mas volta, além de tudo, acrescida das irradiações daqueles que vivem na mesma faixa. Então é aquela história. Eu tenho um anseio de estudar. Então é natural que essa pessoa vibre uma onda mental e emita uma onda mental do anseio de estudar. Para essa pessoa que vive de forma genuína, pura, cristalina, esse desejo, que foi o que nós comentamos, o nosso desejo gerando realidade, esse desejo vai trazer de volta o que para essa pessoa? Professor, livros, oportunidades, um emprego que abre espaço para uma busca crescente de conhecimento. Então nós vamos criando aquela realidade que atenda ao nosso anseio. Por isso, o grande cuidado quando os Espíritos nos falam que a gente deve
muita atenção naquilo que nós pedimos, naquilo que nós estamos emitindo. Porque a vida vai responder. E muitas vezes, quando a vida responde, não vem exatamente, né? Do jeito que nós imaginamos, você ainda tem raiveça, né? Porque é assim, nossa, porque tá no livro, e agora eu vou ter que ler, né? Agora eu vou ter que ler para dar um retorno para as pessoas, porque todo mundo chega comigo e não dá a sua opinião. Isso acontece? Acontece, aí eu falo assim, nossa, eu vou ter que ler dessa mistura, grossão, né? E aí depois eu vou ter que dar o feedback se realmente esse livro atende, se não atende. Então nós temos esse movimento da vida, temos de respostas. Então o cuidado seria no sentido de estarmos bem atentos aos nossos pedidos para observar se nós estamos dispostos a sustentar a resposta que a vida vai nos dar. Então é aquela história. O outro, você. O sonho da minha vida era dirigir uma creche. Já escutou tanta gente que tem esse anseio. E aí a creche surge, né? A creche surge. Gente, não, trabalhosíssimo. Trabalhosíssimo. Aí depois, lá, uns anos, depois eu falei assim, gente, eu não podia imaginar o que era o meu pedido, o tamanho do meu pedido. Porque estava antes num plano de sonho. E no plano de sonho é um plano de ilusão. Porque junto com a resposta sempre vem um elemento fundamental. Porque toda a vida dá trabalho. Vocês estão falando comigo? Tudo dá trabalho. E muitas vezes quando nós emitimos, né, a nossa vontade, nós desconsideramos o esforço e o preço que deverá ser realmente pago no dia a dia para sustentarmos o nosso pedido. Tá? Será que nós queremos? Será que não tem jeito de brinde? Não. Até isso, né? Então você, gente, muitas vezes eu fico pensando até no último, né? Senhor, fazer eu vou precisar acreditar que normalmente eu sou contra o conhecimento. Porque se ele me der a oportunidade, eu não estou preparada para isso. Exatamente. E aquela história, né? Porque a prece, em geral, ainda mais essas preces que vêm do alto para nós, né? Como materialização de uma síntese de pedido, a extensão é grande demais das propostas, né? Essa que nós rezamos direto, né? Meu Senhor sabe do sábado, enche assim as mãos de trabalho, né? Não é? A gente pede direto. Então, tem todo um movimento, nós podemos pensar em cada uma, né? Das expressões, a extensão é grande demais. Pois não, é isso que eu ia te... Esse tipo de carinho, né? A consciência que ele já tinha é a consciência de hoje. Eu quero dizer assim, ele já tinha uma consciência já desperta, mas ele queria o bem a nós, né? O que estava de acordo com o desejo dele na época. Ele não se ligava ao pai porque ele teria um compromisso maior de uma abertura, né, no seu consciente. E a mesma coisa, o que acontece conosco, às vezes a gente vê assim nos nossos grupos, quando caminham junto conosco, as pessoas, elas sabem ter um conhecimento da doutrina, do evangelho, dos ensinamentos, mas não querem aprofundar por causa do compromisso muito grande que é despertado no que nós aprendemos. Nós temos a consciência desperta e temos por obrigação de nos mudarmos, né? Porque nós já temos esse conhecimento. E aí que eu queria te perguntar, então, o nosso desejo de crescimento, eu já tenho isso, eu venho aqui, já participo dos estudos, vai me abrindo uma estrada já, né? Uma estrada que eu tenho que percorrer com tudo que eu já fui aprendido. Você não pode lesar o seu irmão, você tem que ver o seu limite. E aí eu estava lembrando que uma vez um irmão meu falou assim, não, eu não vou no centro não, porque eu sou espírita desde a voz, né? Porque se eu for no centro, eu sei o que já era uma consciência que ele tinha, que não queria realizar, não é?
porque ele sabia que se ele começasse a ir no centro com os ensinamentos que é ensinado, pois ele teria que pautar a vida dele em outro rumo. E é isso aí que eu quero dizer. Gente, vocês captaram a proposta dela? Super interessante. É a mesma estratégia de carinho, tá? A mesma estratégia de carinho. Eu não vou para o centro espírita, porque no centro espírita eles vão me falar o quê? Que você é responsável. Responsável. Que você é agente, tá? Você é sujeito da sua vida. É isso que a gente aprende aqui? Nós somos sujeitos da própria vida. E a nossa vida deixa de ser aquela condição que era na época da ignorância, tá? Que era impulsionar da vida. Onde nós evoluímos em bando, sem ter um papel muito ativo na ação deste bando, tá? A partir do momento todos nós nos situamos como elementos responsáveis pela própria evolução, nós tendemos a negar essa responsabilidade. De que forma? As mais diversas. Uma delas seria a fuga, tá? A fuga seria um elemento. A fuga seria um elemento para sairmos da responsabilidade, porque se eu sou agente, se eu sair fora do contexto, isso já não me pertence. Como se eu negasse tudo aquilo que tem a ver com a minha realidade. E não adianta, porque nós saímos dessa vida e o que acontece? Na próxima reencarnação, encontro tudo de novo. Não é assim? Encontro tudo de novo. Então, por que Jesus foi claro? Reconcilia com o teu inimigo enquanto está no caminho com ele, não é isso? Vai lá e reconcilia. Porque encontrar caminho com ele está mais fácil. Então vai ficar depois. Esse negócio enjoado, complicado e até constrangedor. Então a responsabilidade, agora a responsabilidade não significa que eu sou o único elemento no contexto capaz de definir a condição de vida. A responsabilidade envolve a resposta pessoal, porque eu só posso dar a resposta pessoal. Eu não posso dar a resposta do outro. Eu não posso edificar a evolução do outro. Eu não posso transformar a forma de ver do outro. Eu posso simplesmente estruturar e alinhar minhas formas de ver, dentro de princípios claros, nítidos, de coerência com a lei natural, a que eu já absorvi, e entendo que é a expressão da harmonia cósmica, e a partir dessa percepção, que seria a minha visão do bem quiser, aí sim, eu estou livre da culpa. Fiz minha parte. Aquela história, minha parte, eu tenho tranquilidade que eu fiz. Mas nós estabelecemos duas posturas. Ou eu fujo, e nessa fuga é mais ou menos isso, não é comigo, isso também não é verdade. Ou ao contrário, eu quero assumir a responsabilidade sobre todos. Tá? Então aqui eu nego, eu falo um não imenso para as experiências da vida, e aqui um sim muito além do sim que me caberia, como se eu fosse Deus. Aí naquela posição, eu estou na proposta da onipotência. Eu que posso. Então todos têm como se eu fosse um patriarca aqui, tá? Eu fosse um condutor, um patriarca. E todos deveriam seguir segundo a minha forma de ver, de pensar. Esse caminho seria uma violência, e o amor não trabalha na violência. Então, qual a nossa maior contribuição para a vida? A nossa maior contribuição para com a vida seria trabalhar o plano de coerência entre aquilo que eu acredito, aquilo que eu sinto, naquilo que eu vivo. Se existe uma verdade interna manifesta, aí não tem errado. Porque eu estou dentro da minha faixa de verdade e de coerência.
É esse pecado que eu era o meu melhor, era o que eu podia dar. Certo? Então eu estou fazendo um movimento natural dentro dessa ordem, dentro da resposta que a vida me pede. Essa resposta foi dada no meu patamar de conquista. Aquele que nega o seu patamar de conquista, que foi a proposta, não vou no centro espírita porque eu não quero ser responsável, eu quero que a vida faça por mim, eu quero que os outros façam por mim, seria a expressão do medo de viver. E medo de se responsabilizar pela própria vida. Então é a vida. E a vida, aí eu penso assim, Deus é quem sabe. Mas esse Deus é quem sabe é diferente de seja feita a vossa vontade. Muito diferente em termos da intenção daquilo que vibra no nosso plano íntimo. Então o que acontece? Eu não vou lá no centro espírita porque eles falam que a sementeira é livre e que a colheita é obrigatória. Ainda falam que a evolução é lei. A evolução é lei, não tem jeito, tem que evoluir. Se não for agora, tem algum tempo. Então agrega a condição de tempo. Então nós vamos trabalhar no Deus. Agrega que existe um componente que é esforço próprio. Não tem transferência de evolução, nem herança. Tá? Então não tem herança do filho de fulano. Então, vou pegar seu exemplo, tá, Marlene? Mas só para ilustrar. Marlene falou assim, sou espírita desde os avós. Ótimo, responsabilidade a mais. Que já está no gênero o padrão de responsabilidade. Só define clareza de vida. Mas o fato dos avós serem sido, entre aspas, né, ótimos espíritos, verdadeiros cristãos, não confere a ela a condição de também ser. Tá? A não ser que ela tenha aproveitado a exemplificação num contexto de vida onde essa responsabilidade pessoal tenha sido semeada no dia a dia e ela introjetou valor e vive nessa coerência. Aí sim, seria um ganho. Né? E absorver o exemplo, porque tem gente que nem conhece exemplo. Ninguém vê de cada um lá no grau, conhecido de 10 maneiras, tá com pior pra você. Mais ou menos assim, né? O conhecimento ele agrega a responsabilidade, tá? E Caim lançou mão da estratégia, que foi a estratégia da rebeldia, né? A estratégia da rebeldia, definindo uma negação à sentença que nós comentamos, que seria o trabalho de resgate dos seus equívocos. Tá? Ele nega a proposta vinda de Deus, nega, opta pela fuga e até acrescenta elementos novos. E nós vimos que aqui também é aquela história de menino fazendo birra. Toma sorvete, eu quero agora. Não, eu quero sorvete agora. Agora não dá, depois do almoço. Aí dá o almoço. Aí na hora que você vai entregar o sorvete, diz que agora também não quer. A birra, né? A birra. Então Caim fez mais ou menos essa birra com Deus aqui, na relação. Não é maior a minha maldade do que a que possa ser perdoada. Deus criou uma porta aberta para que ele pudesse se recompor. Mas ele falou assim, não, eu não quero isso. É maior a minha maldade, é birra, tá? Agora eu também não quero. Se agora eu não quero também, eu ainda acrescento, tá? Todo aquele que me achar me matará. Só que tem que nós não teremos condições de definir por nós mesmos. Porque Deus que é Pai, Deus que é o Criador, Deus que é a causa primária, inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, então não cabe a nós essa definição. Nós já estamos inseridos no contexto por sermos criaturas de Deus. Se nós estamos inseridos, então é melhor sair e aprender logo o nosso conhecimento que os negócios pertencem mesmo e que esses passos na evolução deverão ser dados por você e não pelo outro. Então assuma sua parte aí, meu latifúndio, cuida dele e faz o melhor que você puder. E aí sim, por quê? Por que você tem que fazer desse jeito? Porque o Senhor colocou o sinal que nós já comentamos, né? E o sinal que nós vamos trabalhar mais um pouquinho hoje. Tá.
Ele é alguém que fala assim, mas você está trabalhando só o seu progresso, só a sua caminhada evolutiva e o seu. Você não é né? O seu, você dá o seu exemplo. Se você quiser seguir, quando é criança ainda, a gente leva para a evangelização, a gente ajuda e vive no exemplo, né? Mas não é, você não tem que evoluir o outro, não. Você tem que dar o exemplo, caminhando e fazer o evangelho do lar. Emmanuel, no livro Consolador, trabalha bem essa questão e essa dúvida, porque é uma dúvida que passa por todos nós, né? Até quando? Até quando e quando? Cabe a nós o trabalho educacional do outro. Esse é o nosso desafio, né? Qual a minha parte, o que eu deixei de fazer? E é um questionamento válido, porque é uma reflexão importante, porque elabora a nossa transformação pessoal para melhor. Então, trabalhar assim, será que eu dei um bom exemplo mesmo? O que poderia ser mudado no exemplo? Quando nós vamos verificando a forma de ver a vida, entendendo que todos nós somos irmãos, que só estamos em papéis distintos, ora como pais, como filhos, como parentes, como amigos, nós vamos percebendo que o nosso alcance nessa interdependência também é relativo, tá? E a influência que nós exercemos no outro, ela muitas vezes é maior do que nós imaginamos. Muitos aqui devem viver, especialmente aqueles que estão mais ativos, uma posição em casa de rebeldia frente às propostas, porque acham que nós somos fanáticos, né? Muitos acham que nós somos fanáticos, para ter dentro do centro espírita, e para ter isso, tá? Então é um questionamento que sempre surge, e fala o seguinte, isso que ela disse, você fica lá cuidando dos outros e não atende a si. Muitas vezes, a família é o nosso maior desafio. E nós saímos da família, desse núcleo que é o nosso maior desafio, para nos abastecermos, para buscar combustível mesmo, tá? Para buscar combustível fora, para conseguirmos levar algo de bom para criar a condição de evolução. Nem sempre o efeito disso é percebido quando nós estamos lançando essa semente. Tá? Nem sempre é percebido no momento quando estamos lançando. Talvez a percepção dessa sementeira aconteça quando nós já não estivermos no contexto de vida. Tá? De vida material dessas pessoas. É quase regra. E aí o que acontece? Ó, meu avô me ensinou a rezar. Tá? Foi meu avô que me ensinou essa oração. Então eu orava porque ele me falava que era importante a oração para conversar com Deus. Fica essa mensagem. E com o tempo, aí sim, as sementes passam a ter o brilho legítimo. Porque quando nós estamos no dia a dia, Jesus fez, vou falar assim, bem de forma assim, fez sucesso na época dele, não fez sucesso na época dele, né? Só com duas fanáticos. Só com aqueles, né? Das mulheres. Então, muitas vezes não é na hora que nós estamos ali fazendo exemplo. Mas o peso, o valor da exemplificação é lançado no tempo. E talvez a valorização venha através do reconhecimento de outras pessoas que estão em torno e não estão próximas de nós. Algumas coisas são verdade, né? Aquele negócio de fazer ninguém é tanto na própria terra, né? Porque essas coisas vai escutando, né? A criança vai escutando, tem um fundinho aí de verdade. Mas nós vamos fazer só o que a gente pode, com essa clareza de não ter a prepotência de dizer que sim. E eu comecei a falar que Emmanuel escritura no livro Consolador e não sei dizer. E Emmanuel é claro em relação a isso que você trouxe. Você dá o exemplo. Tá o seu máximo. O seu máximo. Não é mais ou menos não, tá?
você doa e opera no seu máximo, no seu bem-fazer máximo. E segue. Porque aquilo que não tiver sido absorvido por aqueles que estão em torno, a partir dessa exemplificação, porque pela rebeldia, que é rebelde por opção, né? Está fazendo o quê? Não, no fundo, está quietinho e continua ali, de birra. Não. Então, gente, isso é com a pessoa. Se a pessoa está na birra, é com ela e não se pertence. E aí, ele conclui nessa pergunta, a resposta dada, que a vida se encarregará de promover as circunstâncias tais que movimentem o trabalho pessoal. E aquilo que poderia ser aprendido pela via do amor, do aconchego, tá? O não recebido nesse clima será recebido de que forma? Pela própria vida, pelos instrumentos da vida. Então é aquela pessoa que não respeita o horário de forma alguma, não tem disciplina com horário. Por exemplo, pai, mãe, família, tem que levantar cedo, o dia começa cedo, aquela história, como que vai ser quando você estiver trabalhando? Vai falando, você deve ser, tá? Que faz parte da vida, né? Tem um horário, que é o horário comercial, né? O horário comercial aqui, a gente ainda não está no regime de 24 horas em todos os aspectos. Então existe isso, tem um horário comercial. Procurem implementar isso. O que acontece? A pessoa resiste. O que acontece? Vou tirar então, os pais já não estão mais aí, está por conta própria. E não consegue acordar para ir para o trabalho. O que acontece? Todo dia que chega atrasado, corta o ponto. No final do mês, recebe metade do que deveria receber, porque o ponto está sendo cortado em função dos atrasos. Esse é o processo de aprendizagem através do mundo da vida. Aí sim, o que acontece? Começa a criar uma série de dificuldades na sua vida. Agora eu estou entendendo o preço que teria e o que significava a proposta da disciplina para levantar cedo. Por quê? Existem regras da vida, leis da vida, que precisam ser seguidas. E nós não podemos achar que a lei, igual Caim achou, que vigorar a lei desde janta. Porque todos nós temos esse sinal de criaturas de Deus, filhos de Deus. Filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus, nós vamos viver segundo a lei de Deus. Tá? Então deu uma pequena ideia, né, do que você disse. E é uma dúvida que consolador, tá, gente? Porque depois eles procurem lá, porque é muito interessante. E quando eles falam que a gente tiver feito tudo, é o seguinte, se você tiver usado de amor, tem limite também, tá? Não usa esses termos não, mas a ideia é essa, tá? Se você tiver feito percorrido, né, o caminho que tem por margem essa afetividade adequada, como também as expressões de lei, de regras também adequadas. Tá? Então definindo um caminho. Só um minutinho que tem ele, Adriana, e a gente depois passa, tá? Acabei despertando agora, essa colheita aí que faz toda a gente me achava em Natará e que precisa responder. Então, essa parte do livro dá aquela solução no egoísmo por causa da observação da lei de conservação. Eu falo assim, nossa, só me apago. Eu aprontei aí, eu estou no nível de complicação acima do... E aí eu preciso me proteger. Mas a sequência, lê de novo os versículos, Adriano. 14. Isso que eu ensinando da face da terra, sua face me esconderei. Serei fugitivo e vagabundo na terra, e todo aquilo que me achar me matará. É importante nós observarmos os passos dentro do seu raciocínio. Você trabalhou uma inversão de passos, tá? Eu penso, né? Vamos ver o que a gente acha. Que é importante validar a sequência dos passos. A primeira condição é esse que hoje me lança da face da terra. Então nós temos aqui o processo natural do processo
da roda da vida, né? Reencarnação e desencarnação. Se não deu agora, vai ter que dar de novo, tá? E aí o que acontece? Desencarnou. E de tua face me esconderei. Reencarnou. Tá? Reencarnou. E serei fugitivo e vagabundo. Não se comprometeu com a oportunidade. Tá? Não se comprometeu com a oportunidade. E será que todo aquele que me achar me matará. E não adianta, porque não tem saída para mim. Qualquer movimento que eu fizer, eu vou sofrer o impacto da lei e vou morrer. Então não tem solução para mim. A rebeldia dele está nessa dinâmica. Então vocês viram? Desencarnou, reencarnou, não se comprometeu com a vida, ficou lá vagabundo, sem trabalhar até a maioridade, não se esforçou, não se ajustou à lei e ainda criou uma lei diferente, sem chance de evoluir, que foi o que nós comentamos. Haverá espíritos para os quais nunca haverá o arrependimento? Era isso que estamos pensando aqui, ó. Sem chance de perdão. Exatamente, e sem chance de perdão, sem qualquer possibilidade de mudança. Igual ao caminho, fechadinho. Até estiolar e eu perispírito, até perder as manifestações de individualidade, porque por gentil vagabundo é errante. Vou ficar errante. Mas, captou? Está de acordo? Ou não? Está de acordo. Porque na medida que você está já passando, por exemplo, uma lei que é de abundância, de fraternidade, se dividisse os frutos ou se trabalhar de acordo com a lei de Deus, você não estaria mais nem fugitivo nem vagabundo. Mas aí ele opta por um outro caminho. E naquilo ali, essa responsabilidade que ele está fugindo, de alguma forma está ameaçando ele de uma tal forma, não, eu tenho que cuidar de mim, não tem uma lei maior que cuida de mim. Se ele se aboca a própria lei, aí ele começa como é que se diz, eles são perdidos, né? Querer exacerbar, querer dominar os outros. Sem dúvida tem esse aspecto, mas tem um outro aspecto também. Você já perguntaram para a criança, quando ela fala de uma coisa errada, que tipo de castigo que ela merece? Em geral, elas colocam um castigo muito maior. Elas não têm muita compaixão, não, tá? Não tem muita compaixão, não. E elas, às vezes, o que você merecer aqui? Aí ele vira e fala assim, onde ele fala assim, a mão para mexer lá, tem que merecer, corta a mão. Tem um que fala assim. De tão radicais que são, porque então, já que é assim, corta a mão. Ou então, mereço apanhar muito, sabe? Colocam penas muito maiores. Então, aí tem um aspecto de criança muito grande. Tem um aspecto, tem conhecimento, mas tem uma imaturidade, tá? Isso é impossível, porque a rebeldia reflete maturidade em algum aspecto. Tem uma imaturidade aí. Então tem um aspecto imaturo que desconhece a grandeza da lei divina, tá? Que envolve misericórdia. É na imaturidade dele que aí vem a rebeldia. E a vida. Porque nós estamos falando de vida aqui, né? Mas é a imaturidade Caim sabia. Caim não era. Mas nós temos, gente. É diferente. A inocência e a imaturidade. Acabou a vida. Aqui, duas coisas distintas. Vou aproveitar ali porque precisa ver. É diferente imaturidade e inocência, tá? Uma coisa é o conhecimento. O conhecimento que liberta não é o conhecimento daquele de fora para dentro, não, que é por justa posição, acumulando conteúdo. O conhecimento que liberta é aquele que nasce da nossa intimidade e que se manifesta, tá? É aquilo que é potencial e eclode no nosso dia. Esse que é o conhecimento libertador.
é esse que é aplicado na nossa vida. E uma esfera do nosso crescimento seria a área do conhecimento, sim. O conhecimento intelectivo que Adão reflete, que Caim também vai reverberando a partir de uma série de personagens que são modelos apresentados. No entanto, esse conhecimento, que seria linear, horizontal, ele não corresponde aos nossos padrões emocionais. Muitas vezes a nossa área do conhecimento ela está imensa e já consegue abarcar uma extensão enorme. No entanto, nós ainda estamos começando a trabalhar na emoção aqui ainda. Ainda estamos completamente assimétricos. E trabalhar o nosso plano emocional passa por esse caminho. Eu tenho que conhecer as minhas emoções e definir quão infantis elas ainda são. Tá? Quão infantis elas ainda são. Como que eu posso identificar? A partir daquelas coisas que me incomodam, das reações que eu tenho. Tá? A partir dos incômodos do dia a dia. O que está me tocando de forma negativa significa que ainda em mim existe algo que precisa ser elaborado naquele aspecto. Isso é trabalhar a nossa imaturidade a partir dos fatos concretos. Às vezes, por exemplo, o porteiro do prédio, você passa e fala bom dia e ele não te responde. Aí você entra para o elevador e diz, é um grosso, né? É um grosso, a gente tenta tratar, ó, chegou, caprichado. A gente tenta tratar bem, como igual, né? Como igual, e aí tem isso como resposta, né? Faz aquele trabalho de fraternidade, desejando aquele bom dia. E o que aconteceu? Né? Nós entramos num padrão emocional imaturo de reatividade que ativou em nós, ele pode não ter ouvido, tá? Ele podia estar afônico naquele dia, tá? Tantas coisas que podem ter acontecido, então existia um fato concreto, tá? Mas que ativou em mim uma reatividade emocional que fala da minha própria emotividade, tá? Em lidar com a não resposta no padrão do meu asseio. Não veio do jeitinho que eu queria. Se não veio do jeitinho que eu queria, então o negócio está totalmente arrasado, não vale nada. E nós negamos ou desconsideramos totalmente aquilo que possa ser o elemento do outro. Tá? Então, esse padrão de maturidade tem sido o nosso grande desafio evolucional para que essa área cresça. Por quê? Não é a partir das nossas emoções que nós vamos trabalhar o sentimento? Não somos embriões do sentimento? É isso que a gente fala no projeto do Espiritismo. Tá? Então, os germes dos sentimentos puros, aqueles que serão virtudes no jardim dos nossos corações, é a partir de emoções. Então a gente fala, não, gente, mas eu fico deslindado como um pouco, né? Aí eu falo assim, eu fico deslindado, como que se mexe comigo? Mas por que se mexe comigo? Né? Porque que essa não resposta, eu estou me sentindo desconsiderada, aí eu trabalho interno para avaliar onde e como aquilo mexe comigo. Aí sim, eu posso elaborar uma transformação real a partir desse autoconhecimento. Porque a vida é para isso. É só para isso. Para a gente se conhecer e melhorar. Porque a área de evolução, a gente fica para isso. O propósito existencial é isso. Oi, gente. Trabalhar modesto, né? É, pode, né? Pode ser para mim. Pode. Não é uma questão de ser aquela expressão do mundo, né? Tudo. Aquele pontinho assim, né? Oi, gente, viu? Exatamente. E o nosso padrão emocional, ele ainda é muito até. Só um minutinho, Beto. Não faz assim, pode continuar. Faz assim? Se você voltar lá nela, tá nota para não perder. Ele vai.
Nesse exemplo, as pessoas que cumprimentar alguém, responder, não é isso, o Melinde falando algo? Sem dúvida, pode ser o Melinde, né? O Melinde falando algo. Alguém mais que você tem que se posicionar, gente? Quando você vai ter criança, ela coloca também uma punição maior, né? Você poderia esperar, porque ela também não tem o controle, ela sabe, se você não manda mais a mão ou voltar, eu vou fazer de novo. Não tem jeito, ela não tem jeito, ela não sabe ainda. Então, essa maturidade mesmo, né? Da criança e de casa também, porque quando ela também fica lembrando, né? Eu vejo que a gente está cobrando do outro, a gente às vezes é difícil mostrar isso. Isso, aquele amadurecimento, né? Aquele amadurecimento, né? Vamos colocar assim para poder ficar na caixa do pensamento. Aquele amadurecimento que ele ainda não tem. E aí fica dos filhos, né? Cada um na sua faixa. E a terra, ela se caracteriza por esse plano de heterogeneidade. Então, são muitas idades espirituais em conjunto. E o trabalho ainda é de sensibilização. Um trabalho de sensibilização. Que nós não sabemos quando os frutos virão. Não sabemos. Porque os frutos eles são pessoais. Pois não, Maria. O outro percurso o Adão estava andando, né? Então ele está alterando uma cognição, né? A parte de sentimento ainda não existia, mas isso. Porque quando surge a mulher, ele tem um espelho. Qual esse espelho funciona na nossa vida, o olho, né? À medida que nosso olho vai captando coisas, nós temos uma leitura que é antes da palavra, porque ela toca alguma coisa em nós. E a Eva fazia explicar. A Eva é a suciosa, é negativa, ela não tem um papel assim, o papel dela é um meio flutuante. E aí a serpente capta exatamente essa Eva que está olhando, porque ela também, como Adão, já tinha conhecimento. E aí que é a grande questão. Era um conhecimento que ainda não manifesto ali no jardim, porque era o que estava, nós estávamos sobre a grande lei de Deus. No momento que a serpente se nota uma ideia e ela compra, aí nós temos a criação dual. Há um duplo que se passa, que é a lei de Deus e uma suposta lei do homem. E é a esperança e o carinho. Então, eu faço uma leitura por outro mas só não é focando em nada, mas eu estou pensando que onde que isso é. Na hora que o carinho, então, retiro que diz ao Senhor assim, a minha crueldade é maior, e eu sinto claramente que ele diz, eu sei da lei de tal defeito. Eu sei que se fiz, eu serei sujeito dele. Ele está mostrando o horror, mas ele também está dizendo assim, então deixa eu ter o meu reino, senão eu diverte esse reino. Então é uma grande referência. É a rebeldia total, né? A rebeldia total. É aí que você fala assim, rebeldia total, e eu chamei de resistência porque eu estou trabalhando com a inscrição cerebral, onde nós, se a queiramos não queiramos, tem algo limitante que nós lidamos, e que esta coisa replica em nós. Você está lá orando, na maior boa intenção, está sustenendo todos, independente de querer, está lá sustenendo. Eu queria que você desdobrasse isso para mim. A questão dos obstáculos, né, que são cultivados por nós, né? Obstáculos cultivados por nós. Porque não há como negar, né? Não há como negar. Nós somos o que, gente? Nós somos herdeiros de nós mesmos, né? Se nós somos herdeiros de nós mesmos,
Não há como negar que o nosso piso, analisando essa árvore como se fosse o arquétipo da nossa construção pessoal. Essa árvore que retrata, a partir dessas raízes, o nosso ontem. O nosso ontem seria tudo aquilo que nós fizemos, tudo aquilo que nós construímos, e é onde nós nos apoiamos. E é por isso que o piso é de cada qual e não dá para construir a evolução no piso do outro. O outro teve uma outra trajetória. E a minha trajetória, a partir da minha pessoal intransferível, é que eu vou permitir a construção no hoje, num plano interativo, e aqui é o nosso consciente, né? O nosso consciente, a vida de relação com o outro a partir do tronco, a possibilidade de sustentação, e aqui é a palavra de sustentação, tá? De tudo aquilo que é a copa dessa árvore. Essa copa dessa árvore representa todas as possibilidades do vir a ser, tá? Enquanto folha, enquanto flor, enquanto fruto. São as possibilidades do vir a ser. Mas, se a raiz é de jabuticaba, o fruto será jabuticaba. Então, os nossos frutos, eles têm um teor próprio. E dentro do teor próprio, nós temos a época de produção, tá? Eu funciono bem para estudar de madrugada, tá? Reflexo do nosso ontem. Tá? Então, eu vou voltar, né, que esse não conta de abordar de jeito nenhum. Ó, uma solução depois de ter recebido 3 meses seguidos só metade do salário, assim, de fato, eu não dou conta de trabalhar no horário comercial. Chegou a essa conclusão. E isso não é para mim, é contra a minha natureza. Aí seria um obstáculo, mas que precisa ser respeitado, tá? Enquanto é um obstáculo real a novas conquistas. Obstáculo real a novas conquistas. Então, o que eu posso fazer a partir desse reconhecimento? Vou trabalhar de ação. Porque de madrugada eu sou uma pessoa completamente ativa e capaz. Mudou a estratégia e a condição fez a vida. Tá? Então, é respeitar a condição pessoal e questão do obstáculo. Já se preparando para um futuro melhor. E aí sim, mas vai ser mais pra frente. E a questão da adaptação, do ajuste àquilo que é obstáculo sim. Porque muitas vezes nós ficamos só confrontando o obstáculo sem utilizar a nossa sagacidade para modificarmos o painel. Tá? Aí até isso, não, eu tenho que acabar com isso. Não, ou então ao contrário, eu vou acabar com isso. Aí fica. E não vai acabar, porque o reflexo aqui é de jabuticaba, tá? Ele fica resistindo ao mal. Então a história passa por uma flexibilização da nossa condição de vida. E essa flexibilização foi definida por Deus aqui, ó. Onde ele coloca mais uma vez a expressão desse sinal. Gente, vamos acabar com esse pleito. Então quer dizer que eu sou uma... Eu não posso fazer o meu mundo, o meu mando e desmando, porque eu sou uma centelha divina, sou herdeira do Pai, e essa essência para ti, mesmo que eu tampone ela com todos os defeitos, mas ela um dia ela vai ter pintada de acordo com o meu sofrimento, e aquele raio de sol vai bater e pintando, né? Uma luzinha. E vindo à tona, quer dizer que eu nunca farei o meu mundo como eu quero. Né? Gente, nunca farei o meu mundo como eu quero. Aí você tem que completar também. Nunca farei o meu mundo como eu quero. Dentro desse contexto todo que nós estamos trabalhando, qual é a única lei que fica na nossa mão? Só a lei de liberdade. A única que fica na nossa mão. Se nós trabalhar a lei de liberdade nesse mundo que eu quero, mas dentro da vontade de Deus,
sem querer mudar as leis de Deus, eu vou fazer o mundo que eu quero. Aí esse nunca sai fora. Tá. Porque... Nunca não existe, né? Então eu nunca sai fora, porque eu me ajusto e uso a lei de Ricardo, dentro da lei de liberdade, e o trabalho e fica um paraíso. Porque Deus preparou para o paraíso, não. É o reino. Tá? Tudo de bom. Só que nós fazemos uma distorção querendo modificar onde não está. Assim, nesse aqui do Eu quero dizer nunca, mas no erro, entendeu? O mundo que eu quero eleger. Para que os outros também, Não, eu entendi, mas tem que realçar, né, gente? Que tem que realçar ser a única que coube a nós o trabalho, né, de escolha é dentro da lei de liberdade, tá? E as outras são escravas, então a evolução vai continuar existindo, lei de amor também, tá certo? E todos os demais. Me ajuda no raciocínio aqui, porque acabamos tocando no campo da questão do poder e da autoridade. E é muito valiosa esse ponto, quer dizer, na medida em que a gente começa a descobrir que as leis do universo funcionam e o conhecimento dessas leis se amplia, e que nós podemos atuar dentro dessas leis, a tentação de manipular essas leis a interesse pessoal, e aí a questão do poder, o conhecimento é poder, conhecimento das leis, de como é que as coisas funcionam, da lei de sintonia, atração, quer dizer, tudo isso é um poder considerável. E o Caim estava envolvido nessa coisa desde a serpente. Nós estamos estudando o Caim agora encarnado e tal, mas ele já estava lá na serpente. Então, essa tentação da égua, que a Maria Helena muito bem lembrou, ele está dando um toque para olha, está começando a descobrir, e essa transformação da água, da vida, da água da ciência do bem e do mal, é tudo a forma como nós estamos orientando o conhecimento, de acordo com o padrão divino ou aquilo que a gente imagina que é o desejável para a gente, dessa personalidade de Caim, dessa autoridade acima de uma autoridade maior. Isso. Esse é outro ponto importantíssimo, né, gente? Trabalhar o poder e a autoridade. Poder e autoridade. Jesus ensinava autoridade, né? Muitas vezes nós trabalhamos muito mais o poder do que efetivamente a autoridade. E aqui nós resgatamos do modelo, não sei se eu vou lembrar direitinho, depois que entendi, podia ler separadamente, do Romanelli, o Primado do Espírito. Lá ele apresenta alguns modelos e fala da evolução da relação do homem com o poder. Tá? Estão lembrando? Então vocês me ajudem, porque muito tempo eu li. Então ele fala o seguinte, que no homem primitivo, o poder era definido por qual elemento? Força física. Tá? Força física. Então o poder estava na mão de quem? De quem era o mais forte. Então quem, na luta, ganhava, era quem tinha o poder. Definindo o padrão bem primitivo. Certo? O tempo passa e nós passamos a viver um outro movimento. E aqui nós vamos ter o conhecimento como um elemento de poder. Eu sei como que faz luz. Eu sei como que tira energia da água. Tá certo? E eu posso então trabalhar o conhecimento aqui como elemento de poder. Tá? E aqui nós poderíamos colocar uma série de outros elementos intermediários, definindo elementos de poder. No mundo material, o conhecimento, aí eu posso definir que
conhecimento está pouco, eu coloco astúcia. O mundo é dos mais espertos, né? Lei de Jéssica, né? Então é dos mais espertos. O poder está na mão deles. Não, aqui o conhecimento está... não, eu coloquei assim, porque a sequência lá dele nem é essa, não. Começa com a coisa, passa pelo conhecimento, e eles têm uma proposta de qual primário que nós vamos chegar, tá? E aqui o que acontece? Com a força, você submete o outro. É um poder que submete. Na violência. De que forma? No conhecimento, eu posso submeter através do constrangimento. No mundo capitalista, gente, o poder vai ser o poder do dinheiro, tá? Depende do lugar, depende da situação, tá? Depende da situação. O que vai ser o elemento de poder? Certo? Pode ser a linhagem, dependendo se for um lugar, quer dizer, se for nobre, pode. Pode ser o poder das ideias. Então nós vamos trabalhar uma série de elementos de poder aqui. E que terá como alavanca outras estruturas de comportamento que assegurem a manutenção do poder, mas sempre definindo uma condição que é de atendimento ao individual e não ao coletivo. Só que, com o tempo e com a evolução, nós vamos chegar no momento onde o poder vai ser o poder ético, tá? O poder moral, tá? O poder espiritual, o poder do amor. Então, a partir dessas mudanças e dessa linha crescente de transformação dos elementos de poder, a consequência no meio decorrente disso será, sem dúvida, uma transformação natural no grupo. Vocês leiam lá, tá? Primário e porque é uma sequência muito interessante e definindo essa condição. Então, trabalhar o poder é trabalhar qual o estágio e qual o recurso que eu estou utilizando para definir a minha supremacia, porque esse poder está só interessado em se posicionar, né? Agora, depois eu concluo. Fala das mãos. Isso. Uma das mãos, a marca do poder é a autoridade, o amor à submissão. A pessoa fala que ela simplesmente falando por amor. E ela fala que ela é serena, mas na realidade ela é retraída. Então, quando a pessoa é agressividade, o poder é uma máscara da agressividade. E aqui, na força mais instintiva, aqui nós estamos falando de força física, né? É a força física. Isso, a física. Isso. Então, vou estar que para quem não conhece, não é só espiritual, o que ela está trazendo. Ela está trazendo o seguinte: existem alguns estudos tentando definir, nesse processo de autoconhecimento, quais os recursos, quais as máscaras que a gente lança a mão para interagir no mundo, tá? Então seriam 3 máscaras básicas, que seria a máscara do poder, a máscara do amor e a máscara da serenidade. Seria, então, você se apresenta como alguém poderosa, ou uma pessoa muito amorosa, ou uma pessoa que tem a serenidade. Mas sem serem ainda virtudes, porque todos esses elementos, o poder é virtude, e aí sim ele é autoridade, tá? É autoridade. Então, vou falar assim. Oi? Ah, sim, tá. Isso. Então, aqui o poder, agora, o amor é virtude e a serenidade também. Só que, quando nós estamos no faz de conta que, tá? A máscara seria isso. O faz de conta que eu ainda estou utilizando esses recursos para me sair bem na vida, tá? Para me sair bem na vida. Então, na máscara do poder, eu me posiciono de tal forma, mas que, no fundo, existe ainda
uma condição primitiva de agressividade, de imposição. Então não é de autoridade, é de autoritarismo. Então eu deveria trabalhar o meu autoritarismo, tá? Para que o meu poder se manifeste, porque o poder é virtude, gente. Ele se manifeste como autoridade interna, tá? Então é a autoridade interna que sai de mim sem que haja uma imposição ou uma agressividade em relação ao meio, para que aquilo que eu lanço como proposta, que eu estou lançando uma proposta em cada um desses movimentos, eu estou lançando uma proposta para o mundo saber. Eu estou oferecendo de forma natural, tranquila, dentro do padrão de autoridade legítima. E Jesus ensinava desse jeito. Ensinava, né? Ensinava e continua ensinando desse jeito. Autoridade. E não como os fariseus que trabalhavam no plano do conhecimento para impor a própria vontade. Então, toda vez que nós usamos qualquer um desses recursos como instrumentos de poder para impor, a imposição é violência. Se nós estamos impondo, só que a força do dinheiro, aí vem para não se tranquila. A gente está por conta. A pessoa não tem recursos, né? Como que vai? Então, define e faz segundo os padrões, porque está submetido àquela condição de constrangimento. Então, tudo aquilo que constrange a livre escolha do outro está trabalhando naquele ponto que é de cada qual. A liberdade de escolha. Você pode escolher ir, mas você se responsabilizará por isso. Mas quando eu me situo no lugar de elementos de poder e de controle, tem isso também, né? Poder e controle, né? Você ainda nem vai ver esse ponto. O controle é violência. Semana passada foi abandono de jogadores. Porque o controle, somente, o controle tem sido grande desafio. Porque nós não temos controle de nada, né? Esse controle não é bom. O único ponto onde nós podemos efetivamente atuar é naquilo que diz respeito à nossa essência. E o único lugar que pode ser modificado é o nosso plano íntimo, a partir das nossas escolhas. Então, esse controle das minhas emoções, controle da minha instintividade, controle de tudo aquilo que tem sido utilizado até então como um padrão de poder. E aqui, quando nós tivermos alcançado o mundo onde o poder seja o poder moral, aqui, gente, as relações não são melhores. Aí as relações serão muito naturais, porque nós poderemos ensinar uns aos outros de uma forma muito tranquila e positiva, com autoridade, sem o menor. Finalzinho de autoritarismo, tá? Porque já não comporta violência. Tá? Não pode dizer. Tem. Na verdade, o conhecimento dessas ideias tem sido repassado para nós ao longo das encarnações, né? Nós temos um conhecimento de tudo. A questão e o grande desafio na atualidade é tentar aplicar pelo menos uma parcela daquilo que a gente já sabe no nosso dia a dia. Isso, né, gente? Então vocês estão vendo? Jesus no lar, as margens do Eufrates, ou seja, o roteiro está em quem? Em Jesus, né? O roteiro está nos ensinamentos de Jesus. Quando você iniciou, né, a reunião, você falou que a gente achava que a gente tem dificuldade de nós somos de Deus, de nós vimos de Deus, e vamos voltar para Deus. E voltar para Ele foi passar por todas as dificuldades.
tinha previsto alguns solteiros do jardim. E ele levar com essa dificuldade de não permanecer, não iniciar um evangelho, mas fazendo com que não ficarmos em nós, mas passarmos para Deus. E eu vejo que mais difícil, não fica possível falar sobre isso. Ele transforma a sociedade. Olha, a colocação dela, sai, nós vamos passar para o versículo 16, até que enfim, né? Que ele chega no 16. E o 16 diz assim: E saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. O nosso desafio tem sido, na atualidade, essa retomada de posição em Caim. Sair da face do Senhor e habitar na terra de Nod. A terra de Nod, como nós comentamos, Nod significa vaguear. Então seria um pleonasmo, né? Vai ser vagabundo e vai vaguear. E vaguear nós aprendemos que tem a ver com uma condição própria daquele que está ocioso, sem trabalhar, mas está vazio. E aquele que se é vazio é aquele que é fugitivo. Então são palavras que se relacionam, tanto o vagabundo quanto o fugitivo, como a terra de Nod. A terra de Nod seria um lugar onde as pessoas estão em erro, estão errando, tá? Errar, cometer erros, enganar, não acertarem, mas é também ofender e injuriar. Quando nós optamos por esse caminho de errar e ao mesmo tempo erramos para nós e ofendemos o outro, nós geramos o engano. Nós estamos gerando o engano o tempo todo. Tá? Nós geramos o engano. E o primeiro engano qual foi? O primeiro engano é esse: e saiu Caim de diante da face do Senhor. Nosso primeiro engano é esse. É essa escolha por afastar. Foi o primeiro engano. E porque não tem jeito, nós vamos ter que voltar para a face do Senhor. É da natureza voltar para a face do Senhor. É como se fosse um tempo de eleição própria, onde, filho pródigo, tá? Nós vamos desperdiçar as oportunidades, vivendo uma vida de enganos ou de ilusões. Ilusões de que esta é uma vida. E no plano do engano das ilusões, nós construímos uma pessoa. Ele edificou toda a cidade, tá? Ele edificou uma cidade, ele teve filhos, tá? Então ele fez uma série de construções, mas que são construções longe ainda do plano da comunhão. São construções ilusórias, tá? Então todo o movimento feito ainda é expressão dessa condição de rebeldia. E vai chegar um tempo que ele vai fazer da mesma forma que o filho pródigo. Ele vai cair em si, e aí definiu levantar-me ele e ter como pai. Tá? Porque a trajetória é só a mesma, tá? Com outros personagens. Desse tantinho que ficou alguém sem falar? Gente, em termos de planeta Terra, no terreno das ilusões, ele teria outra possibilidade? Com certeza. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Porque senão a proposta não seria de oportunidade, se bem fizeres. Se bem fizeres, não haverá pecado contra ti, gente. Claro que tinha. Isso aí é sagacidade, tá aí, né? Isso aí é sagacidade, tá aí, querendo, né, usar essa astúcia para definir o poder. Ele queria simplesmente ficar na posição de centro.
do universo, Deus que foi Deus. Eu que defino, eu que conheço, o poder está na minha mão, tá certo? Eu que gero, eu que sou o elemento determinante dessas novas construções. E é desse jeito que a gente passa a ficar do jeito que nós queremos. Esse, do meu jeito. Nós temos que lembrar que ele já havia caído, né? Exatamente. Outras terras. E outras terras. Não cabe mais isso, não. Tá? Não cabe mais isso, não. Aqui, o engano já é fruto da rebeldia. Primeiro vem a rebeldia, ele tem consequências. Primeiro é a rebeldia. A partir da rebeldia que eu opero as construções do engano. Ele não vai ter uma vontade que ele vai conversar, ele vai sentir a dignidade dele, a força e o poder de outras autoridades, de sua autoridade também. Com certeza, porque aí fica na roda da vida, né? De leite com certeza. Você colocou no princípio a questão da gente fugir da responsabilidade. Como Caim, a gente adota a fuga. Agora, o meu objetivo é fazer esse novo retorno, para tentar consertar os erros. Não seria também uma forma de estar amparando aí nessa questão da culpa, a gente querer, né, com a nossa privacidade, ganhar tempo e assumir uma evolução dos outros também, essa questão dos outros, que você colocou aqui, ter um Deus maior? Com certeza, vocês observaram a pergunta dela? Sim, da mesma forma que existe uma rebeldia de fuga, não é uma rebeldia também que ele assumir a responsabilidade de conduzir a evolução de todos. É quando você, a onipotência, recebe. Então o que faz? Ele fica a cidade. E não é uma cidade de Deus, não. Viu, gente? O nome da cidade não é uma cidade de Deus, não, tá? Qual foi o nome que ele colocou na cidade? Que era o nome de quem? Do filho. Então, quer dizer, eu tenho um fruto que é meu filho, e aí para eternizar mesmo a minha obra, a cidade também vai ter o nome do meu filho. Tá? Então seria uma forma sagrada de eu tentar camuflar minha culpa para não gerar uma culpa novamente. Gente, não está nem camuflando culpa, não está querendo fazer contato com ela. Não está querendo fazer contato com ela, não. Tá? É esperando a culpa. É rebeldia, a palavra diz que é rebeldia. Tá? Nós temos que apropriar, porque existe essa rebeldia em nós, tá? Essa rebeldia faz parte da nossa natureza. E o sorvete, vou lembrar do sorvete, tá? E essa rebeldia é viva, tá? Viva de criança, que viva, tá? E não seja do jeito que queria. E é expressão, e viva é expressão de maturidade, né? Porque não deixa de ser um elemento de poder, né? De elemento de poder. Afirmação da vontade, de que jeito? Aí chora até esgotar a energia do outro, mas então toma o poder, né? É assim? A birra não ganha na seu cansaço? Com menino, não é assim? Só que Deus tem data disso, não. Deus não é bonzinho, não. Deus não vai dar sorvete de cansaço, não, tá? Então aí a história fica um pouquinho diferente, né? Porque a birra é isso, a marcação cerrada ali, ó. Olha, vamos levantar as mãos aí, que estão querendo? Braço, você também quer, né, Sérgio? Não, obrigada. Tá braço e depois o braço. Cada curiosamente, ele saiu diante da face do Senhor, uma fuga. E você estava falando de nós, isso seria uma terra de Deus. Ele então foi para onde ele merecia naquele momento. Só que pela misericórdia de Deus ele foi impulsionado para ir para esse norte, lendo ao contrário, mas a Hebron é o contrário para isso. Norte é Hebron ao contrário. E como ele foi para a banda do Oriente, é onde o sol nasce. Então ele instintivamente foi impulsionado pela misericórdia de Deus para novos rumos, pela misericórdia ele haveria de reencontrar a luz.
Então Deus escrevendo certo por minha conta. Né? Que demonstra que está me levando à queda? Não. Nós entendemos o sinal como um elemento protetor, tá? Filho de Deus. Filho de Deus, tá? Quando a gente recebe um sinal, é aquela marca que define a sua origem, a sua ancestralidade. Então esse é meu filho também. Está em erro, é Caim, fez escolha por não ficar aqui, está querendo ir para o lugar diametralmente oposto ao paraíso que eu ofereci, mas continua sendo meu filho. Quem me acha me matará. Não, ninguém tem jurisprudência sobre você, só eu. Só eu, é meu. Você? Nossa, matou. Matou, deixa eu escutar, né? Elise, a gente pode... Como é que é? Como eu perceberia? Como que eu perceberia o sinal em mim, gente? Como que eu perceberia o sinal em mim? Nossa, dá uma poesia épica. Nossa, esse nós vamos deixar para semana que vem. Não, semana que vem não. Nós vamos ter semana santa toda para refletir. Tá? Que sinal é esse? Não, como... Não, é mais que isso, né? Como eu vou perceber esse sinal de Deus em mim?